Oi, gente, tudo bem? Malformação artéria venosa intracraniana. A gente já viu o caso aqui no nosso canal, mas hoje a gente vai discutir uma outra malformação e vamos ver os achados por imagem. Vamos lá. Esse é um paciente masculino de 21 anos, né? Então, o interessante desse caso aqui, que não é incomum, é um paciente mais jovem que teve um déficit neurológico focal. Na verdade, esse caso já era assim, para a gente já veio como diagnóstico de MAVE realizado num serviço externo. Então, a gente já tem um viés diagnóstico aqui, não temos a clínica propriamente dita desse paciente, mas provavelmente era um rebaixamento do nível de consciência associado. Aqui a gente está na autoconvexidade, ó, vamos descer e passar rápido só para a gente ver. É isso aqui que a gente tem nessa tomografia de crânio sem contraste. Agora a gente sobe de novo e já vamos fazer alguns comentários. Ó, mesmo nessa janela, é claro que quando a gente está vendo o exame, a gente abre a janela para ver partes moles, vê a janela óssea e depois vê o parênquima. Mas numa primeira passagem já aqui, a gente vê algo meio hiperdenso vindo até aqui, nessa substância branca, meio linear. Isso daqui pode ser trajeto de um catéter, né? E realmente ele tem um discreto espessamento e densificação de partes moles aqui na autoconvexidade frontal. Você abre a janela, o ideal é ver a janela óssea, mas para esse caso, para a gente vai ser suficiente. A gente tem aqui um orifício de trepanação parietal à direita, né? Você vê a sutura coronal aqui anteriormente, esse orifício. Então, esse paciente já tinha sido submetido a uma provável derivação ventricular aí prévia, né? Mas agora ele não está com o catéter. Bom, aqui a gente vê alguns espaços licóricos, não é muito, né? Lembrando, o paciente 21 anos, né? Então, espera-se que não tenha muito espaço, mas a gente vai ver fazer os comentários pertinentes desse caso, né? E discutir essa parte. O que chama atenção para a gente no primeiro momento? Você aqui no cerebelo, no hemisfério cerebelar à direita, você vê uma área mal delimitada, hiperatenuante, né? Você está vendo branco, mal delimitada, meio irregular, e uma zona hipoatenuante circunjacente. E aqui, ó, a gente não vê nenhum espaço licórico, né? Veja que à esquerda você até tem alguns espaços licóricos aqui, né, delimitando algumas folias cerebelares, e à direita você não está vendo nada. Esse componente hiperatenuante com essa zona hipoatenuante circunjacente nos sugere um hematoma, um sangramento, né, um componente hemático. Então, a gente já sabe que é uma MAVE, mas a gente não fez o diagnóstico ainda nesse estudo. Então, aqui a gente pensa numa MAVE que sangrou nesse hemisfério cerebelar direito. E tem essa zona hipoatenuante que é o edema, né? Então isso nos favorece ainda mais a hipótese de que é uma MAVE que sangrou. Se você sangra, inflama, edemacia, vai ter o edema circunjacente. E o que mais que a gente consegue falar nesse estudo sem contraste? Esse hematoma com esse edema circunjacente exerce o efeito de massa e ó, a gente está descendo vindo inferiormente. Aqui é a região dos forames de Luschka e para cá estaria o forame de Magendie. Eles estão obliterados por esse efeito de massa. E até as tonsilas cerebelares, ó, elas estão se insinuando, herniando através do forame magno. Ó. Veja como é a atenuação licórica, veja essas tonsilas aqui. Elas insinuam para esse forame magno. Então tem uma herniação tonsilar. Aqui está obliterando essa via de drenagem licórica inferiormente, está comprimindo o assoalho do quarto ventrículo. Você consegue ver mais superiormente o quarto ventrículo aqui, ó, deslocado lateralmente para a esquerda, né? Até mesmo o aqueduto mesencefálico também está meio comprimido e deslocado aqui para a esquerda. Aparentemente ele está pérvio, mas a gente tem uma limitação pelo método de avaliar isso daí. E aí quando você chega superiormente, você vê um pouco mais de terceiro ventrículo e ventrículo lateral do que o esperado para um paciente de 21 anos. Mas, ao mesmo tempo, o que mais que a gente tem? Pacientes jovens, você não espera que tenha microangiopatia, gliose, não espera que tenha nada, né? Que seja tudo normal. Aqui ó, você vê uma tênue zona hipoatenuante na substância branca periventricular, aqui nesse corno frontal, aqui nesse corno frontal à esquerda, e ao mesmo tempo você tem alguma coisinha discreta aqui peritrigonal. Olha só como a gente muda a janela, fica mais evidente aqui à esquerda e tem até mesmo aqui à direita. Nesse contexto, ó, aqui mostrando também, nesse contexto a gente pensa que está tendo algum grau de obstrução aqui, né, dando uma
pequena, moderada dilatação desses ventrículos laterais. Ó, esse corno temporal está começando a armar, ficar com o sinal da pata de caranguejo, e essa zona hipoatenuante, nesse contexto, nos sugere algum grau de edema subependimária, transsudação licórica, né? Então, provavelmente por isso que esse paciente já tinha sido submetido a uma derivação ventrículo-peritoneal, né? Uma DVP, uma DVVE, alguma coisa desse tipo. A gente já viu essas coisas? Outra coisa que a gente vai procurar de sinal de hipertensão intracraniana é olhar o complexo bainha-nervo óptico, ver se eles estão ectasiados, dilatados, nesse caso não está, e se tem um abaulamento, uma retificação do disco óptico, né, daqui dos dois lados. Aparentemente não está, mas já nos indica que tem algum grau de hidrocefalia hipertensiva aqui nesse caso, pelo fato de ter esse edema subependimária, transsudação licórica. É isso que a gente consegue ver nesse estudo sem contraste, já damos muitas informações. E agora a gente vai ver a fase arterial. Agora a gente está na angiotomografia, na fase arterial, para a gente ver. Então, ó, você vai subindo, chegando aqui na fossa posterior, você já vê esse enovelado vascular. Então, isso daqui é o aspecto característico de uma malformação arteriovenosa. Então, a malformação arteriovenosa está aqui, era mais superior, né, mais para cá e mais anterior àquele hematoma. Então, é uma MAVE que sangrou, deu aquele efeito de massa e tudo que a gente já discutiu no estudo sem contraste. O que a gente tem que dar de mais informação? Então a gente vê um enovelado vascular aqui no hemisfério cerebelar à direita, né? Ele, como é uma malformação arteriovenosa, a gente tem que tentar falar quem que está nutrindo ele, que é a artéria que nutre, e por onde está sendo drenado. Então aqui, ó, a gente está nos segmentos V3 e V4 da artéria vertebral direita. O primeiro ramo que sai aqui é a artéria cerebelar póstero-inferior, a paica. Veja que a paica desse lado ela é mais calibrosa do que o do lado contralateral. Então, provavelmente ela tem um fluxo maior e ela vai estar drenando, nutrindo aquela malformação arteriovenosa. Aí é paciência de ficar seguindo ela, procurando ela, até que ela chegue naquela malformação arteriovenosa. E aqui a gente está vendo esse ramo dela chegando, ó, vindo para aquele enovelado vascular. Então a gente fala que a nutrição arterial se dá pela artéria cerebelar póstero-inferior direita. Depois da paica a gente tem a aica, né, que é aqui na confluência das vertebrais no começo da artéria basilar. Essa é a aica à direita, ela está vindo para cá. Aqui ela fica um pouco indistinta, mas aparentemente até tem algum raminho dela vindo para cá. Se não tem certeza, não põe no seu laudo, tá? Mas talvez tenha alguma coisa, mas principalmente vai ser a paica que está nutrindo. Além disso, a gente vai dar as dimensões dessa malformação arteriovenosa, falar o tamanho do nidus, né, que é esse enovelado vascular, e além disso a gente fala da drenagem venosa. Nesse caso a gente já consegue ver algumas veias mais proeminentes aqui, né? Essa veia aqui é uma veia cerebelar inferior e você tem uma veia vermiana, né? Aqui está o verme cerebelar, uma veia vermiana inferior. Elas estão mais engurgitadas e a drenagem, ó, ela vai subindo, vai chegar, vai drenar para cá. Aqui está o seio transverso direito e tem até um raminho aqui vascular, ó, vindo para cá, chegando e caindo aqui. Esse é o seio reto. Então a drenagem venosa se dá um pouco para o seio reto, mas principalmente para o seio transverso à direita. E com isso a gente dá todas as informações pertinentes a esse caso. Claro, você tem a fase venosa também, ó, que fica mais fácil para a gente ver a drenagem venosa, né? Uma aquisição um pouquinho mais tardia. Então aqui a gente está vendo essas veias cerebelar inferior e a vermiana inferior, a cerebelar à direita, né? Vindo e drenando aqui superiormente até o seio transverso direito e até também um pequeno componente aqui no seio reto, aqui nessa porção mais mesial. Bom, gente, você pode usar o MIP, usar outros recursos aqui também, se favorecer para você fazer o seu raciocínio e procurar essas artérias que nutrem as veias que drenam a malformação arteriovenosa. Mas aqui o que é importante, de novo, uma lesão, um AVC, um tumor, qualquer coisa que seja na fossa posterior, a fossa posterior ela é menor, então qualquer efeito de massa aqui pode comprimir, principalmente pacientes mais jovens que têm menos espaço licórico,
pode dar uma hidrocefalia hipertensiva e ter sintomas relacionados a isso. Então, esse caso é uma malformação arteriovenosa que sangrou, tem o efeito de massa aqui e tem sinais de uma hipertensão intracraniana, né, com esse edema, transsudação licórica aqui que a gente viu como as zonas hipoatenuantes na substância branca supratentorial periventricular. Era isso que eu tinha para mostrar nesse caso. Espero que tenha ficado claro. Se você ficou com dúvida, deixa nos comentários que a gente esclarece. Claro, curte o vídeo, se inscreva no canal, seja membro do IRADS e apoie que esse canal continue divulgando material em radiologia no diagnóstico por imagem. Compartilha também nosso material com seus amigos conhecidos, assim a gente divulga cada vez mais esse conhecimento. Muitíssimo obrigado e até uma próxima aula.